Ô, rapaziada, último vídeo pra gente ir pro filme. Vamos lá. Seus pais e avós destruíram seu futuro? Vamos, Gunnar. Então saiu o resultado definitivo do censo do IBGE e o resultado saiu bem abaixo do esperado. Eu vou só dar um quebra-gelo. Só um quebra-gelo. Impressiona como as pessoas ou comemoram ou não dão importância a esse fator. No ano passado fiz vídeos alertando sobre a estagnação demográfica, que ela será catastrófica para o Brasil, e na época eu trabalhei com as estimativas que existiam até então. Em 2012, a população era de 193 milhões de pessoas. Esperávamos até o início de 2020 que entraríamos nessa década, a década de 2020, com 215 milhões de pessoas. Mas os dados prévios de 2022 indicavam que, na verdade, seria de 207 milhões de pessoas. Brutal. O que já era bastante desanimador, mas agora o que era ruim ficou ainda pior, porque o resultado final deu 203 milhões de pessoas. Neste vídeo, eu vou dividir ele em duas partes, onde na primeira eu explico como chegamos nessa crise demográfica, que irá virar uma crise econômica enorme, e na segunda, o porquê essa será a mãe de todas as crises. Na tela eu estou colocando as projeções populacionais que mostram o que era esperado pelas várias agências antes do resultado do IBGE. Se você olhar esse gráfico, vai ver que se esperavam que a população brasileira entraria em fase de estagnação populacional entre 2040 e 45. E a partir daí ela iria começar a cair a partir de 2045, então acelerando a partir de 2050. Quando eu fiz o vídeo O Porquê Não Aposto no Brasil, eu falei que cada vez que saía uma atualização das estimativas, ela antecipava ano a ano esse fenômeno. Então eu imaginava que as atualizações nos próximos 3 ou 4 anos iriam jogar a estagnação populacional, iriam adiantar ela para 2035 a 2040. Mas é ainda pior do que eu imaginava, porque provavelmente veremos essa estagnação populacional chegando já em 2030, caindo antes de 2035. Então, se o Brasil tinha 25 anos para se preparar, na verdade não temos nem mesmo 10. E o que as pessoas não entendem com essa estagnação é que essa será a mãe de todas as crises, porque a partir dela teremos uma série de outras crises derivadas, será como um castelo de cartas de baralho. E outras coisas também que esquecem de mencionar é que essa estagnação não se dá por alta mortalidade, mas por baixo nascimento. Então é uma população que fica igual em número, mas ao mesmo tempo fica menos produtiva e mais custosa, porque teremos cada vez menos jovens para gerar riqueza suficiente para sustentar essas pessoas mais velhas. Muita gente fala que isso não é tão ruim, porque também estaria... Esse é o maior golpe de todos, amigão. Todos os países vão ter estagnação demográfica. Até países árabes estão com esse problema. Países europeus gastaram um caminhão de dinheiro em benefícios que fizeram a natalidade cair. Acontecendo em outros países, na Europa e na Ásia, e eu realmente não entendo porque não seria tão grave uma coisa ruim dessas, só porque ela está acontecendo lá e aqui. Ruim é ruim, mas há uma diferença substancial do porquê aqui será pior do que lá. E o motivo é que lá a população envelheceu em países cheios de infraestrutura, indústria e tecnologia. Aqui envelheceu com basicamente a mesma infraestrutura que existia no final dos anos 70. Teremos uma população velha, como o Japão, mas vivendo em um país onde boa parte é uma infraestrutura de país subdesenvolvido. Então é mais grave. Esse fenômeno está acontecendo principalmente nos países desenvolvidos e tal lá como aqui, os culpados desse desastre são os chamados Baby Boomers, que são a geração nascida entre 1945 e 1964. Essa geração literalmente causou estragos sociais que levarão o século XXI inteiro para ser corrigido. E aqui eu preciso fazer um adendo, porque muita gente, principalmente os próprios Baby Boomers, irão reclamar comigo. Quando eu atribuo a culpa a essa geração, isso se dá de forma coletiva e não individual, obviamente. Então, se você é dessa geração, não precisa surtar dizendo que você não tem culpa. Geopolítica lida com aspectos generalizados, então dentro do contexto geral, podemos atribuir a culpa aos baby boomers enquanto coletivo, mas obviamente não aos indivíduos, então muita atenção com relação a isso.
Essa geração dos baby boomers, em geral, adora citar uma coisa, que historicamente está errado, mas que serve para ilustrar a mentalidade coletiva dessa geração, que é aquela frase de homens fortes produzem tempos bons produzem homens fracos produzem tempos ruins produzem homens fortes. Essa frase está errada em muitos pontos, porque simplesmente o mundo não é cíclico dessa forma tão simples, tão simplista e superficial, porque bastaria ver a situação dos Estados Unidos e da Argentina. Se aplicarmos essa visão simplista, veríamos que a Argentina vem empobrecendo há um século. Eles basicamente estariam presos no que seria gerações de homens fracos, produzindo tempos ruins, que produziriam homens ainda mais fracos, que produziriam tempos ainda piores. Ao passo que Estados Unidos, entre 1800 e 2010, foi a única nação que entrou na década seguinte mais fortalecido do que na década anterior. Então estiveram numa espiral inversa. Então isso de homens fortes e homens fracos com tempos bons e tempos ruins é completamente sem fundamento. Cada caso precisa ser lido e separado em contextos diferentes. Mas como eu disse, ela serve para ilustrar a mentalidade dos baby boomers, porque essa geração de pessoas nascidas entre 1945 e 1964 acredita que eles teriam produzido os tempos bons e que hoje as pessoas seriam fracas. Mas na verdade, o tempo auge na história humana, na produção de riqueza material e imaterial que se deu entre 1950 e 2000 não foi obra dos baby boomers. Nessa fase de 50 anos, eles eram crianças, adolescentes ou mesmo adultos jovens que não participavam inteiramente das decisões e planejamento de Estado. Mas, ouvintes, qual canal que é? É o canal Geopolítica Mundial. Ouvintes, mas tem um fator aqui. É igual o Malthus. O Malthus previu que o povo ia passar fome porque ele não imaginava que iam criar maquinários. O mesmo aqui. Quando o Wahhabi tá falando feijoada da boa, pode ser que dê merda? Pode. Mas até lá, ouvintes, suponha, já vão ter inventado robô que limpa a bunda dos velhos. Já vão ter inventado um robô que trabalha pra nós o dia inteiro e nós fica à toa. Nem sempre é desse jeito, porque o meu ponto é outro. Sempre que o problema chega, a gente tem que dar uma solução pra ele. Ou eu tô muito otimista? Avaliem aí. Então eles viveram esse tempo de riqueza, mas só passaram a assumir os cargos de liderança de fato quando começaram a atingir os seus universal. Mais de 50 anos, em alguns casos 40, que se dá a partir dos anos 80 pra cá. Então, nessa lógica deles, eles que seriam as pessoas fracas que estão produzindo tempos ruins. Mas como eu disse, a história não é cíclica da forma como eles imaginam, sendo separada em apenas 4 etapas. Mas de fato, a culpa do século XXI vir a ser economicamente estagnado ou mais pobre vai se dar por culpa deles. São Paulo não foi transformada em uma cidade feia e distópica que mais parece ter saído do filme do Robocop, com prédios invadidos, pichados e com crime, de 2010 pra cá. Foi a partir dos anos 80. As pessoas que têm 20 a 30 anos hoje não causaram as políticas públicas e de segurança que causaram essa situação. O Rio de Janeiro não se tornou uma versão do México, com a polícia não podendo entrar em várias partes da cidade de 2010 para cá, mas a partir dos anos 80 e de lá para cá só piorou, e não por culpa também de quem tem 20 ou 30 anos, que nessa época ainda era criança ou adolescente, e portanto não definia nada das políticas desastrosas de segurança pública do Estado. O Nordeste não se tornou a região com mais crimes violentos, baixa infraestrutura e subdesenvolvimento de 2010 para cá. Desde 1960, quando a economia do Brasil explodia em crescimento, ninguém focou em desenvolver a região. Não dá para culpar quem tem 20 ou 30 anos, aliás, até mesmo quem tem 40 ou acabou de fazer 50, de não ter investido em infraestrutura e educação. E os baby boomers no mundo todo estão sendo responsabilizados por esse século XXI vir a ser... Lá fora, sim. No Brasil vai ser brutal. Lá fora construíram estruturas para ter um país funcional desde o século passado. No Brasil, ainda não tem esgoto tratado em muitos lugares, e muito menos trem e portos. Meus avós conseguiram muito mais patrimônio do que meus pais, e eu consegui menos que os meus pais, e assim vai, foda. Tão difícil, mas a geração de baby boomers no Brasil é muito pior do que a dos outros. Porque se você pegar nos anos 60 e 70, era praticamente unânime que o Brasil seria o país do futuro, enquanto Singapura, por exemplo, dos anos 60, basicamente sofria os efeitos de ser um dos poucos casos na história de um território que foi praticamente expulso de um país. Afinal, o Brasil, com uma população jovem e amplo crescimento e cheio de reservas naturais e tamanho continental, ao passo que Singapura era uma cidadezinha sem recurso nenhum e uma população, digamos, de indesejável
planejados de refugiados chineses. Mas o Brasil não investiu em educação e ciência o suficiente, não criou uma malha rodoviária, não criou matriz e distribuição energética o suficiente e ia ficar pior com a Constituição de 1988, que promete quase tudo, que é fruto das demandas justamente dos baby boomers. Singapura, por outro lado, desesperada, investiu na única coisa que tinha, os recursos humanos. Investiu pesado na educação, pensando na geração seguinte. E como resultado, hoje é um polo tecnológico e até mesmo industrial de alta tecnologia. E antes que alguém venha dizer que Singapura foi um caso fácil, porque é apenas uma cidade, o que eu falei se aplica a vários países maiores. E em situação mais complexa, como Coreia do Sul, Malásia, Vietnã, Austrália e por aí vai. Então quase todos os países do mundo cresceram entre 1950 e 2000. Mas alguns gastaram o que ganharam e outros investiram. Caio Teixeira mandou R$5. O Hernani. Tem como a gente ver o filme legendado? Sim. Porque que dublagem dele uma amadora toda fodida. Sim. E essa parada de crise demográfica e caô. Daqui a 10, 15 anos. A China vai vir com um útero artificial que vai se fazer bebês adoidado, bebês geneticamente modificados. Sem autismo e outras síndromes. E logo o resto só munço vai adotar os mesmos métodos. Então, eu tenho essa impressão sua. Eu acho que nunca vai pro caralho desse jeito não, Vitor. Acho que não. Ô Caio Teixeira, você tá aí na live? Se você tiver problema pra comentar aí, você me avisa. Porque tem gente às vezes que acabou de entrar e eu tenho que liberar aqui porque eu coloco um dia de cadastro. Os baby boomers brasileiros, a partir do momento que passaram a assumir os cargos de liderança de Estado no Brasil, de 1980 para cá, não focaram em planejamento e estratégia de longo prazo, mas em criar um mar de benefícios e burocratização para alimentar eles próprios. Porque veja, a geração dos baby boomers, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, fizeram parte da maior explosão populacional da história da humanidade. Quando eles eram jovens, com seus 20 a 40 anos de idade, nas democracias eles votaram em políticas que os beneficiavam. E nas ditaduras, como o Brasil e a Argentina, eles não votavam, mas os líderes militares deram benefícios sociais para acalmar essa juventude e assim evitar insurreições. Fosse ensino superior de baixo custo ou gratuito, sistemas de apoio familiar e bem-estar social sólido, ou então, no caso brasileiro, se inaugurou a farra dos concursos públicos com estabilidade e aposentadoria precoce, que seria bancada pelo Estado. Brutal. E quando essas gerações chegaram ao auge de suas carreiras, agora com 50 a 70 anos de idade, eles estavam nos anos 90 e 2000, e seus padrões de voto iriam mudar de novo. Agora, esse grande bloco de eleitores era a favor de leis que protegiam os idosos, porque eles sabiam que a sua hora de aposentar estava chegando. Então, fosse prioridade em atendimentos, ou vagas no estacionamento, ou assentos preferenciais, isenções fiscais, menos impostos, meia entrada nos eventos e tudo mais. E o principal, coisas como leis de zoneamento que protegeriam o valor dos seus imóveis. Como a geração dos baby boomers criou toda uma legislação que garante benefícios aos mais velhos, que seriam eles a partir de 2010, mas diferente dos países desenvolvidos não criou infraestrutura, educação ou indústria, as gerações que vieram depois não terão acesso a esses mesmos benefícios. Então, basicamente, os baby boomers, nascidos entre 45 e 64, terão seus benefícios bancados pelas gerações que nunca terão acesso aos mesmos benefícios. Qualquer pessoa que hoje tem entre 20 a 40 anos quase não tem esperança de um dia se aposentar, a menos que seja concursado, e com sorte vai morrer antes de se tornar inválido. A geração de baby boomers... minha mãe veio falar pra mim: nossa, Hernani, passa no concurso logo, porque eu tô preocupado como é que você vai aposentar. Nossa, eu dei um risadão. Aposentar, gente, vê se pode. Boomers pegou 30 anos de crescimento quase que consecutivo no Brasil, mas desde que ela assumiu os postos de comando nos anos 80, mudaram o foco do Brasil, que era industrialista, para se tornar um mero exportador de commodities rentista. O Brasil passou por 4 décadas, sendo uma década de crescimento, a de 2000, uma de estabilidade, a de 90, e 2 de crise, 80 e 2010. E agora, a de 2020, ao que tudo indica, será outra década perdida. A geração de pessoas que nasceu depois de 1970 terá que criar a infraestrutura que a geração nascida entre 45 e 64 não criou, e ainda sustentar essa geração enquanto aposentada, e isso com muito menos recurso do que aquela geração teve, e ainda por cima, um mundo mais instável e hostil do que aquele período. E diga-se
de passagem, instável e hostil justamente porque a geração de baby boomers no mundo todo misturou ideologia com geopolítica, abandonando o pragmatismo. E antes também que achem que eu estaria passando pano para as gerações mais novas, eu realmente não estou, porque realmente me preocupa as gerações que vieram depois, incluindo a minha, mas me preocupa ainda mais as gerações nascidas após o ano 2000, até porque o QI médio dela, pela primeira vez na história, será menor do que a das gerações anteriores, e são literalmente frutos de uma engenharia cultural. Então, essa crise demográfica é literalmente uma espécie de grande filtro, porque pela primeira vez em toda a história da humanidade teremos que lidar com isso. Porque é a primeira vez que temos estimativa de vida que chega nos 80 anos e a natalidade está abaixo de 1%. E muita gente acha que se trata apenas da questão do custo de vida, mas a verdade é que se instalou na maior parte do mundo uma verdadeira cultura antinatalidade. Isso tem a ver com os custos, obviamente, mas também tem a ver com desinteresse, tem a ver com espaço, tem a ver com as cidades grandes cada vez jogando mais as pessoas, a população para apartamentos de menos de 20 metros quadrados, tem a ver com a burocracia, tem a ver com o próprio Estado interferindo. Ô Piranhas, o Mauro Hoffman falou que não acredita em teste de QI. E o Mauro é psicólogo. Ele falou que não acredita em teste de QI. Ô Caju, esse negócio de teste de QI tem alguma coisa errada. O ouvinte fez um teste de QI e deu 63. Como é que pode? 63 é deficiente, ué. A pessoa não consegue ir numa padaria. Eu falei pra ele, tá errado isso aí, cara. Não tem como tá certo. O cara fala inglês e português e deu 63. Ô, gente, que isso? Tá errado. Com certeza tem coisa errada. Esse negócio de teste QI, eu sei lá. Sei lá. O meu deu alto. Vocês acham que eu tenho QI alto, cara? O meu deu QI alto. Eu fiz o teste aí com os ouvintes, deu quanto mesmo, ouvintes? 100 e porrada aí. Na vida das pessoas para atrapalhar, uma série de políticas que confundem a cabeça dos jovens e por aí vai. Até mesmo discursos ambientalistas que celebram a baixa natalidade para salvar supostamente o planeta, em propostas que me parecem literalmente suicídio coletivo. Foi uma coisa Não é assim a primeira mesmo. vez na história 118. da humanidade que temos estagnação populacional. Vimos várias vezes esse platô populacional que na verdade são a regra, com o crescimento populacional sendo a exceção, mas agora é diferente. Porque é a primeira vez que temos estagnação populacional que não se dá por alta mortalidade, mas por baixa natalidade somada com alta expectativa de vida. E essa será a mãe de todas as crises, porque ela vai levar a outras crises. Primeiro, o que eu mencionei do custo social que teremos para bancar uma população envelhecida e improdutiva, e isso será agravado pela política assistencialista que tem aqui no Brasil. Hoje são aproximadamente 50 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família. Mas o problema real é que o governo se orgulha disso, sendo que isso, na verdade, é resultado do fracasso em transformar esse 1/4 da população em produtiva. E se o governo se orgulha disso, então ele não fará nada para mudar essa realidade. Segundo, que a maior parte desse envelhecimento se dá justamente e não à toa nas grandes cidades. Seul, por exemplo, já está sofrendo com esse esvaziamento prévio, mas a situação vai piorar bastante. Quem já foi síndico sabe que a maior parte do custo se dá em manter um prédio. E conforme vemos esse mar de prédios de apertamentos minúsculos, mas ao mesmo tempo altamente caros, fica claro que faltarão pessoas para custear a infraestrutura básica desses prédios, que provavelmente passarão por deterioração rápida. Seja porque parte dos seus moradores serão dependentes das migalhas do Estado, com pensões e aposentadorias, que não serão o suficiente para manter o padrão de vida, ou mesmo o básico, como ainda por cima, também terão muitas unidades vazias. E unidades vazias nos condomínios fazem com que seu custo recaia sobre os outros moradores pagantes, que precisam preencher esse vazio orçamentário desses apartamentos. Então teremos bolhas imobiliárias somadas com deterioração do espaço urbano. A terceira é que Tô com 12 dias de tatuagem, vou comer um podrão amanhã top com bacon. Ô Zeca, qual que é o QI seu, Zeca? Fala aí. teremos mais e mais doenças psicológicas. A população mais envelhecida e mais pobre provavelmente dependerá cada vez mais de remédios como antidepressivos. A quarta é a crise produtiva, que com uma população mais envelhecida, teremos uma força de trabalho reduzida e uma base tributária menor, o que irá levar a um declínio no crescimento econômico, aumento do ônus sobre os sistemas de seguridade social e maiores desafios para sustentar programas de bem-estar e aposentadoria. Muita gente tem a esperança de que a inteligência
inteligência artificial e tecnologia iriam resolver isso, mas se esquecem que se esses elementos não estão resolvendo o problema em países como Japão, Alemanha e Coreia do Sul, que são altamente avançados em tecnologia e robotização, então a situação será pior no Brasil, porque ele não está nem mesmo remotamente perto de ter o padrão de tecnologia e robotização que esses países têm. Então, mesmo que a tecnologia nos salvasse, e não vai, isso não se aplicaria ao Brasil. Essa crise econômica já se faz sentir como crise na educação, porque com uma população em declínio, teremos menos crianças em idade escolar e também menos jovens nas universidades, o que irá levar ao fechamento de escolas e faculdades. Sendo essa uma realidade que foi ainda por cima agravada pela política petista de distribuir diplomas através de unisquinas patrocinadas pelo governo, que não deram educação no sentido literal de conhecimento, mas diplomas de qualidade duvidosa. A quinta é que teremos uma crise no sistema de saúde, porque com o envelhecimento da população haverá um aumento da demanda por cuidados de saúde, especialmente para condições relacionadas à idade, como doenças... Até lá já inventou um robô que limpa a bunda, Vintes. Você vai sentar, o robô limpa a bunda. Depois o robô toca uma punheta pro vô. E o outro robô leva o vô e bota ele pra dormir, Vintes. Até lá já deu tudo certo, Vintes. Crônicas e degenerativas, sendo que o sistema de saúde público e também o privado já está praticamente saturado. A sexta é que teremos uma crise na inovação e na produtividade, porque uma população envelhecida tem um impacto negativo nas taxas de inovação. Com menos pessoas em idade ativa e menor taxa de natalidade, isso pode provavelmente levar a uma estagnação tecnológica que eu já alertei antes em outros vídeos. A sétima será a crise política e social, porque a crise demográfica irá desencadear tensões raciais, culturais, religiosas, sociais e políticas. Estamos vendo isso cada vez mais na Europa e nos Estados Unidos, mas não se engane, veremos situações assim aqui também. A oitava é a crise da infraestrutura, porque com falta de profissionais e recursos, a infraestrutura que já existe vai deteriorar se não receber atenção devida, piorando ainda mais as outras crises que eu mencionei. Obviamente, há mais crises que vão vir derivadas da crise populacional, mas essas são as que eu acho mais visíveis por enquanto, até porque o vídeo já está bastante longo. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Deixe a sua opinião sobre o que você acha sobre essa futura crise demográfica nos comentários, que eu vou ler todos. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue trazendo análises... boa, todo mundo rindo à toa, é gente boa, de boa. Você já sabe como é, a feijoada é da boa. Vai dar nada, Vintes. O povo sempre dá um jeito. Mas tudo bem. Não, vai, Vintes. Vamos investir direito. Vamos comprar uma roça. Vamos aprender a se virar. Sobrevivencialismo. Tá certo. Pronto. Mas por que, Mauro? Você acha que it is over? Ela vive em crise. O Firefox, eu, Hernani, nasci na crise e vivi na crise. Nunca eu vivi num período que não fosse crise. O Mauro viveu, porque o Mauro pegou 45... Não, o Mauro pegou o fim da crise da Segunda Guerra, depois pegou aquele período bom, pegou época dos investimentos dos gringos aqui no Brasil. Agora, eu só peguei crise. Eu nasci na crise, ué. Depois veio plano Collor. Eu nasci na crise. Eu vivi na crise. Então, pra mim, é normal. É sempre crise. O Mauro pegou a época que acabou, por exemplo, a linha telefônica. E foi uma baita crise. Porque a linha telefônica você comprava. O Mauro já tá bravo aí no chat, Vintes. Para de zoar o Mauro. Ele não gosta. O rapaz formou em psicologia, o Mauro. Nem vou zoar, que tem uma carreira divertida. Ô burro. Dinomauro.
que você tem uma carreira bem divertida. Manda real nele, Mauro. Vambora, ouvintes. Filme.